Bem, vamos fazer então o primeiro exemplo da vibração forçada sem amortecimento, né? O primeiro exemplo do livro. Vamos então ver aqui o enunciado, né? Então, assim, qual é o tema desse exemplo? Nós estamos trabalhando com vibração forçada sem amortecimento. Ou seja, vamos ter sempre, nessa situação, vamos ter um caso, né, em que nós temos um sistema vibratório, né, massa-mola sem amortecedor, né, sujeito a uma força externa. Bem, quando nós estudamos a teoria, né, a gente trabalha com um modelinho, né, massa-mola, né, para facilitar, né, o entendimento, né, aqui um modelinho forçado massa-mola para facilitar o entendimento da parte teórica. Mas quando nós vamos para a prática, né, para os exercícios, a gente vê situações realistas que podem ser modeladas, né, no caso aqui, na situação que a gente está trabalhando, que podem ser modeladas, né, por um modelo desse tipo, né, um modelo massa-mola, enquanto a gente não tem amortecedor. Bem, então nesse caso aí a gente tem uma situação muito comum. A gente tem um equipamento sobre uma plataforma, uma base, né, metálica, e esse equipamento, um equipamento de funcionamento cíclico, né? Esse funcionamento cíclico ele pode ser um funcionamento rotativo, né, ou um funcionamento alternativo. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem um funcionamento alternativo, né? Mas, de qualquer maneira, ambas as situações são cíclicas, né? São processos cíclicos. Portanto, são processos cíclicos que vão gerar forças cíclicas. E forças essas que, para fins de simplificação, para nós aqui, são forças harmônicas, né? Representadas por uma função harmônica, tá? Então vamos entender aqui o que está acontecendo, né? Nós temos aqui então o enunciado, né, em inglês aqui, né, a versão em inglês do Hall. Nós temos aqui uma placa suportando uma bomba. Então nós temos aqui uma bomba alternativa pesando 150 libras, ou seja, é um problema em que as unidades são inglesas, mas isso não vai fazer grande diferença, porque nós não vamos precisar fazer nenhum tipo de conversão. A gente vai trabalhar nas unidades inglesas e apresentar a resposta em unidades inglesas, né? É montada, né, no centro de uma placa de aço de rigidez 0,5 polegadas, de espessura de 0,5 polegadas, de largura de 20 polegadas e de comprimento de 100 polegadas, né? Então, basicamente, a gente tem aqui 100 polegadas de comprimento, 0,5 polegadas de espessura e temos uma largura, né? Uma largura de 20 polegadas, ou seja, é uma placa de seção retangular. Clamped, ou seja, ela está engastada nas duas extremidades, como mostrado na figura. Durante a operação da bomba, a placa é sujeita a uma força harmônica F de T, dado pela expressão 50, né? Então F de T é uma força harmônica, 50 vezes o cosseno de 62,832 radianos por segundo tempo, né? Libras. Ou seja, isso aqui é a unidade de força, isso aqui é a velocidade ômega F, a velocidade de funcionamento da bomba,
E está se pedindo aqui, encontre a amplitude de vibração da placa, né? Então, a placa é que é o sistema, a placa é que é o nosso sistema, né? A placa mais a bomba, né? É que é o nosso sistema massa-mola, MK. Então, a bomba ela é rígida e tem massa, e a placa ela é flexível e tem rigidez, e com massa desprezível, né? Então, o que acontece aqui? Nós temos essa situação aqui, né? Essa situação aqui. Então, aqui nós temos a indicação da força harmônica, né? Aqui é um esqueminha da bomba alternativa, ou seja, ela é uma bomba com biela manivela, né? Como se fosse um motor de carro, isso aqui é um pistão. Então, ela funciona, né? Movida por exemplo, de repente, por um motor de combustão, né? Que está... A gente tem aqui, assim, a bomba, o eixo da bomba, a gente tem um motor, né? E está tudo aqui apoiado na placa, né? Então, esse conjunto aqui é que tem o peso ali de 150 libras, né? Aliás, a massa, não, é o peso de 150 libras. Porque se fosse massa, seria libra massa, né? Libra massa. Aqui, na verdade, seria um libra força, que é o peso. Bem, então, vamos aqui acompanhar a solução, né? Então, o que eu falei, esse é um problema que o que está se pedindo aqui é a vibração da placa, né? Como é que a placa vibra com o funcionamento do motor. O motor está rigidamente ligado à placa por parafusos, né? Então, a gente pode modelar isso aqui com um sisteminha massa-mola, né? Sem amortecimento, onde a gente está colocando a massa em cima da mola, porque é para acompanhar, né? Para acompanhar a montagem aí, né? O modelo, a massa sobre a mola. Então, os dados do problema é a massa vai ser o peso dividido pela gravidade, a gravidade em libra por segundo ao quadrado. Isso está errado. A massa é em polegada por segundo ao quadrado. Isso está errado, pessoal. Tem que ser corrigido aí, né? Que é a unidade de comprimento por segundo ao quadrado. Não é metro por segundo ao quadrado, porque a unidade de inglês é polegada por segundo ao quadrado. Então, nós temos a massa, agora a mola. A mola, o que acontece? A gente não tem uma mola, a gente tem uma viga bem engastada, a flexão, submetida à flexão, né, funcionando a flexão, com uma carga concentrada no meio do vão. Bom, quando a gente vê lá em Resmate, né, que a gente tem esses modelos de viga, né? Então, o que nós temos? Nós temos a viga, nós temos o tipo, né, o tipo de apoio, então nós temos 2 engastamentos e uma força e o tipo da força. Então, aonde está a força e que tipo de força é? No caso aqui é uma força concentrada, não é uma força distribuída, aplicada no centro do vão. E essa força, né, ela tem essa magnitude aqui, 50, ou seja, a amplitude máxima dela, 50 libras força, cosseno de 62,83, 832 radiano por segundo, vezes o tempo. Bom, então para esse tipo de viga, para esse tipo de montagem de viga, a flexão, o K da viga é dado por essa expressão aqui, né? O K da viga, uma viga bem gastada com a carga aplicada no centro, o K é igual a 192 EI, né, sobre o comprimento ao cubo. E é o momento de elasticidade, o I é o momento de inércia da seção e o L é o comprimento
comprimento da viga. Bom, então a gente precisa, para calcular o K, a gente precisa do E e do I, né? Do E e do I. Então a gente tem aqui, né, o E e o I. Então a gente tem aqui, o material é o aço. Então o E do aço em PSI, né? Pound Square Inch, né? É 30 vezes 10 a sexta, né? Ou seja, libra por polegada quadrada, 30 vezes 10 a sexta. E o momento de inércia flexão, que é o I, para uma viga de seção retangular, é 1 sobre 12 vezes a largura, W, né, o width, vezes a espessura, que é o thickness, T ao cubo. Então, 1 sobre 12, WT ao cubo, né? Beleza, então com isso nós temos como calcular o K, né? Temos o E, temos o I, o L, já foi dado no enunciado, temos como calcular o K. Então, agora vamos trabalhar no problema de vibração. Nós queremos o deslocamento da viga, né? Então, o deslocamento da viga é o x de t, que vai ser harmônico, que vai ter uma amplitude máxima, cosseno do ômega f da força T, né? O ômega F, né, o ômega F é o que foi dado aqui, 62,832 radiano por segundo. Esse é o ômega F. Então, a gente tem que, para escrever o x de t, a gente precisa calcular o x maiúsculo, ou seja, a resposta máxima da viga, né, àquela carga. Bom, nós sabemos que, no caso, nesse caso, o x, né, então isso aqui é o x de t, né, o x máximo ele é dado por essa expressão aqui, né, ou seja, a força máxima sobre a rigidez, que na verdade é o delta, né, isso aqui é o delta zero, que é a deformação estática, ou seja, quando a gente coloca, a gente monta, a gente tem a viga, né? Desculpa, vamos ver aqui melhor isso aqui. A gente tem aqui a viga, né? E a gente tem aqui os apoios da viga, né? E a gente tem a carga aqui no centro, que é o F de T. Então, se essa carga fosse uma carga, né, essa carga, né, representando o F de T, é um F0 cosseno ômega FT. Se essa carga fosse só F0, ou seja, sem isso aqui, a participação disso aqui, ou seja, com ômega F igual a zero, é como se eu tivesse uma carga estática, né? Então, qual é a carga estática? A carga estática é essa aqui, é o 50, né? Então, é como se eu tivesse 50 libras força aqui, 50 libras aqui. O que ia acontecer? Sem frequência, né, com ômega F igual a zero. Então, essa carga ela ia sofrer uma deflexão estática, né? Ela ia sofrer uma deflexão estática, e essa deflexão estática, que é isso aqui, ela se chamaria delta zero, e seria dado pela divisão da força zero sobre o K do sistema, né, sobre o K da viga. Então, isso aqui, né, só para lembrar, esse numerador aqui, F0 sobre K, ele, na verdade, é igual à deflexão estática. E no denominador, né, entra 1 menos R ao quadrado, onde R é a razão das frequências. Então, substituindo os valores, né, F0 é 50, o WF, que vai entrar aqui, é 62,832 radianos por segundo, que na verdade é 10 Hz, ou 600 RPM, que é a velocidade de rotação da bomba. Você vê que esse número aqui, estranho, já é um número convertido. Mas o enunciado podia dar, né? Essa bomba funciona a 600 RPM. 600 RPM. Aí eu tinha que converter isso para radiano por segundo, né? Para eu ter, então 600 RPM ou 10 Hz, 10 ciclos por segundo, são valores normais para a rotação de uma máquina, né? Mas eu teria que converter para radiano por segundo para usar nos meus cálculos. Aí o enunciado já deu convertido. Bem, então eu preciso
da frequência natural para calcular o R, frequência natural raiz de K sobre M. O K vai ser calculado por isso aqui, onde eu tenho o E e o I, né? O E e o I, eu calculo o I, substituo aqui encontro 1.200 kPa por polegada o K e a frequência natural, calculando aqui, né, eu vou ter 56 radianes por segundo. Então, o deslocamento máximo da minha placa, né, é 0,1504 polegadas. Né? Esse é o deslocamento máximo da placa. E negativo, mas negativo por quê? É negativo por causa disso aqui, do R. A frequência de rotação ela é maior que a frequência natural. Então, a frequência natural é 56 aqui, radianos por segundo, que foi calculado, e a frequência da força é 62,8. Então, quando a frequência é maior do que a frequência natural, essa fração vai ser maior do que 1 e negativa. Então, o resultado vai ser negativo. Então, isso quer dizer o seguinte, que, em primeiro lugar, essa deflexão aqui que eu mostrei, quando eu coloco essa bomba em cima dessa viga, eu vou ter 0,15 polegadas. Ou seja, né, eu vou ter uma deflexão, né, de 0,15 polegadas, estática. Né? Estática. Estática não, desculpa. Eu vou ter a deflexão máxima. Né? Então, a máxima deflexão que a minha vibração vai ter, né, é 0,15 polegadas. Só que vem um sinal negativo. O que esse sinal negativo indica? Esse sinal negativo indica que, no caso sem amortecimento, o que a gente tem? Ou a gente tem 0 graus de fase, ou seja, eles estão em fase, ou eles estão com 180 graus de fase, estão em oposição de fase. E quem indica isso é o sinal. Né? O sinal. Então, por quê? Porque a gente tem lá o gráfico, né? A gente tem esse gráfico aqui, ó, a assíntota, né? Então, essa parte aqui é negativa e essa parte é positiva, né? Então, isso quer dizer que eu vou ter aqui um 0,15, né, aqui embaixo, que vai ser a minha amplitude máxima de vibração. Então, vocês reparem, a frequência natural é 56, a frequência da força é 62. Quer dizer, elas estão relativamente próximas. Mas, como a rigidez é muito alta, né, da placa, a amplitude não é tão alta assim. É 0,15 da polegada. Tá? Bom, então, a resposta final, né, o x de t é o que está aqui marcado. Né? É menos, né, porque é para indicar a oposição de fase, 0,1504, é a amplitude máxima da vibração, cosseno da mesma frequência, tempo. Então, é assim que a placa vai se comportar quando submetida à vibração imposta pela bomba, né, com 50 libras-força de massa, de força máxima e 600, né, 600 RPM ou 62,8 radianes por segundo de velocidade de operação. Tá? Então, e a observaçãozinha aqui do sinal está aqui, né? Então, esse problema mostrou para a gente, de uma maneira bastante simples, como que a gente pode estimar. Você tem um equipamento suportado, preso numa placa, você sabe qual é o peso dele, você sabe o material da placa, as dimensões da placa, você sabe a velocidade de rotação, né?
você sabe o modo de elasticidade, você sabe o material, sabe a... Então, com umas contas muito simples, você tem uma ideia da vibração, né? De como vai ser a história de vibração daquele sistema e o valor máximo dessa vibração, né? Aí, daí você parte para frente para saber se aquilo é aceitável, se não é aceitável, se vai causar desconforto, se vai causar dano, fadiga, né? Então, a gente viu aí como uma maneira muito simples de fazer uma estimativa da severidade da vibração para o caso de uma bomba apoiada sobre uma placa conhecida. Bom, então é isso aí, vamos para o segundo exercício.